Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você descobrirá por que algumas pessoas insistem em procrastinar, mesmo sabendo dos prejuízos que isso pode causar. Eu vou te apresentar as razões por trás da procrastinação e fornecer estratégias práticas e cientificamente embasadas para superar esse comportamento que é disfuncional. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia e há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Atrasar uma tarefa, em muitos casos, ela pode ser uma estratégia previamente planejada, ou seja, uma decisão que foi sensata e tomada. Diante de uma grande dificuldade ou de um problema complexo, adiar uma ação vai nos dar a oportunidade de buscar maiores informações, vai nos dar a oportunidade de entrar em contato com outras pessoas que poderiam nos ajudar na resolução daquele problema, daquela questão, ou até mesmo ganharmos mais tempo para pensar e para refletir sobre aquela determinada dificuldade. Sendo assim, adiar uma tarefa ou uma tomada de decisão pode ser uma sábia estratégia para que possamos angariar novos e maiores recursos diante de uma tarefa complexa. Mas não é sempre que o adiamento de uma tarefa se mostra como uma estratégia sensata e funcional. Muitas vezes o atraso ele é desnecessário e ele vem acompanhado de um sentimento desagradável, como culpa, vergonha, ansiedade, inadequação e arrependimento. Nesses casos, nós podemos falar de procrastinação, podendo ser inicialmente definida como um atraso voluntário e desnecessário de uma tarefa que se pretendia realizar, apesar de estar consciente das consequências desagradáveis desse atraso, resultando num significativo sofrimento subjetivo. Ou seja, a procrastinação ela não é um simples atraso de uma tarefa, de uma fazer, mas ela é um atraso contrário a uma intenção inicial do indivíduo, mesmo sabendo dos seus custos e da pouca ou nenhuma funcionalidade desse atraso. Então, por definição, procrastinação é a evitação ou adiamento de uma ação a tal ponto que isso gere um prejuízo em alguma área da vida da pessoa. Para a pessoa que procrastina, isso resulta em um aumento do nível de estresse, isso resulta no acúmulo de tarefas, resulta em menor produtividade, resulta em sensação de fracasso por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação, em um grau moderado, ela seja considerada algo comum, ela torna-se um problema quando ela impede o funcionamento normal das ações. Então, a procrastinação crônica, ela pode ser um sinal de problemas psicológicos ou fisiológicos. Para algumas pessoas, a procrastinação ela se torna um mau hábito, causando inúmeros prejuízos ao longo da vida, podendo afetar a saúde, podendo afetar o desempenho e também as relações sociais. Você pode estar se perguntando, então por que algumas pessoas ainda insistem em procrastinar se há prejuízos? Nós já entendemos que a procrastinação está relacionada ao atraso ou adiantamento de uma tarefa ou tomada de decisão. Mas, apesar desse atraso ser um fator fundamental na procrastinação, apenas esse elemento não explica o fenômeno por completo, porque nós precisamos entender os principais motivos que levam uma pessoa a procrastinar. A partir de uma maior compreensão acerca desse comportamento disfuncional, passa a ficar mais evidente um dos aspectos centrais por trás da procrastinação, que é uma falha autorregulatória. E o que significa uma falha autorregulatória? A autorregulação é a nossa habilidade em regular processos relacionados aos nossos pensamentos, às nossas emoções e também aos nossos comportamentos. Uma pessoa que procrastina ela apresenta dificuldade em regular alguns desses processos. Por exemplo, ao experimentar uma emoção de ansiedade ou de medo diante da realização de uma tarefa, nós podemos não conseguir manejar aquela situação de uma forma adequada, focando excessivamente no desconforto sofrido no momento, fazendo com que evitemos ou fujamos dessa situação, a fim de nos sentir mais calmos, mais tranquilos outra vez. Então, diante de situações desagradáveis, as pessoas que procrastinam, elas tendem inicialmente a sofrer menos desconforto quando comparado com aquelas que não utilizam tantos comportamentos procrastinatórios. Mas, ao se aproximar do prazo da entrega de um trabalho ou de um projeto qualquer, as pessoas que procrastinam, elas não apenas vivem consideravelmente maior elevação do nível de estresse, como também apresentam um desempenho muito inferior comparado com os demais. Aqui fica mais claro o papel da procrastinação como um alívio momentâneo, porém um causador de maiores prejuízos quando pensamos a longo prazo. E aqui é muito importante que você saiba como seus pensamentos influenciam na procrastinação.
Normalmente, nós acreditamos que uma situação ou um evento específico, eles são inteiramente responsáveis pelo modo como nós reagimos a tal momento. Mas a verdade não é assim. Pense rapidamente em uma situação na qual você se sentia muito apreensivo realizando um determinado trabalho, por exemplo. Tente buscar essa imagem, né? O último pensamento, a última situação que você lembra, né? Que você estava realizando um trabalho e sentia essa apreensão. O que você estava pensando na sua cabeça naquele momento específico daquela situação? Será que todas as outras pessoas vivenciavam o mesmo sentimento que você ou cada um enfrentava a situação de um jeito diferente? A maneira como interpretamos determinada situação tem um enorme poder de provocar reações emocionais e comportamentais. Então, a nossa interpretação influencia diretamente os nossos sentimentos, nas nossas ações, as nossas reações corporais. Mas essas nossas avaliações sobre diferentes situações, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o futuro, muitas vezes podem ser equivocadas. E mesmo assim lidamos com elas como se fossem verdades. A procrastinação, ela é um comportamento. E como acabamos de compreender, um dos principais fatores que contribui para a nossa resposta comportamental é a maneira como interpretamos certas situações. Sendo assim, o comportamento procrastinatório é uma estratégia para regular, em curto prazo, emoções negativas que acompanham a avaliação de uma determinada tarefa. A procrastinação está geralmente associada a fatores cognitivos e emocionais, sendo esses fatores o desconforto da tarefa e o medo do fracasso. Quando pensamos no desconforto da tarefa, ele diz respeito à maneira como nós interpretamos certas tarefas, maior ou menor grau de desconforto que nós percebemos sobre aquela tarefa. Se é uma tarefa difícil, se é uma tarefa tediosa, se é uma tarefa cansativa. E é isso que vai mediar a possibilidade de se engajar em um comportamento procrastinatório. Muitas pessoas que costumam procrastinar, elas não acreditam serem boas o suficientes. Isso pode muitas vezes apresentar um pensamento de que elas são uma fraude. Sendo assim, a procrastinação, ligada ao medo do fracasso, ela pode ser entendida como uma estratégia de proteção à autoestima quando se entra em contato com uma tarefa que é aversiva. E essa tarefa, por ser aversiva, interpretada como aversiva, ela pode revelar a própria incapacidade do indivíduo. E por isso ela é evitada. Dessa forma, quando a gente adia com frequência atividades que são percebidas como desagradáveis a fim de prevenir avaliações negativas sobre o próprio desempenho, esse comportamento procrastinatório está muito ligado a um tipo de perfeccionismo social, ou seja, a ideia de que os outros esperam o melhor do indivíduo e que se ele não corresponde a essa expectativa, que são expectativas irreais, né, gente? Ele não provará ser bom o suficiente. Então, esse indivíduo pode ruminar pensamentos sabotadores como: hoje não vai ter tempo suficiente, eu tô cansado, tô cansada, amanhã eu vou ter mais tempo, vou ter mais energia para realizar essa tarefa. Pode ser que ele desista de cobrar isso. Eu preciso de mais informações, eu preciso conversar com mais pessoas para saber por onde começar. Ou, eu já passei por muitas dificuldades essa semana, eu mereço fazer algo relaxante agora. Eu vou te dar um exemplo de como o pensamento distorcido pode ser ruminado e como essa ruminação vai acarretar reações emocionais e comportamentais disfuncionais. Imagine que Paulo, uma figura fictícia aqui, é um estudante de mestrado em engenharia civil e ele está enfrentando dificuldades para concluir a sua dissertação de mestrado. Então, no início, ele estava motivado porque havia elaborado um planejamento detalhado, ele estava se sentindo confiante com a sua capacidade de concluir o trabalho dentro do prazo, mas Paulo começa a ter o seguinte pensamento: se meu orientador achar meu trabalho ruim, ele vai pensar que eu sou incompetente e que eu não mereço o título de mestre. Então, no primeiro ciclo de ruminação, Paulo pensa: meu orientador vai achar que eu sou péssimo se o meu trabalho não estiver perfeito. A emoção que Paulo experimenta é ansiedade e insegurança. Então, ele começa a evitar trabalhar na dissertação, preferindo se envolver em atividades menos desafiadoras. No segundo ciclo de ruminação, Paulo ele tem outro pensamento: eu nunca vou conseguir fazer um bom trabalho, é melhor nem tentar. A emoção que ele experimenta é a desesperança e a desmotivação. Então, Paulo começa a adiar continuamente as sessões de escritas, resultando em progressos mínimos e inexistentes. No terceiro ciclo de ruminação, o pensamento de Paulo é: agora é tarde demais, eu não vou conseguir terminar a tempo,
E a emoção dele é de culpa e de vergonha. Então, o comportamento de Paulo é se isolar para evitar discussões sobre a sua dissertação e ele considera abandonar o mestrado. Entender como os pensamentos distorcidos eles podem levar à ruminação e, consequentemente, a reações emocionais e comportamentais disfuncionais é um passo crucial para superar a procrastinação. Ao identificar, desafiar e reestruturar esses pensamentos, nós podemos quebrar o ciclo de ruminação e adotar uma abordagem mais produtiva e saudável para as nossas tarefas diárias. Agora preste bastante atenção porque eu vou te mostrar como o seu problema ele pode estar sendo mantido. E antes de qualquer coisa, precisamos entender como aumentamos a frequência de um comportamento qualquer, seja esse comportamento adequado ou não. Após algum comportamento, nós podemos receber algo satisfatório ou podemos também nos livrar de algo insatisfatório. Então, sempre que uma dessas consequências é apresentada após um comportamento qualquer, isso tende a aumentar a frequência do comportamento. Por exemplo, podemos trabalhar com entusiasmo, chegando no horário correto, mostrando mais produtividade, tudo isso comportamento. Porque nós vamos receber uma bonificação, uma promoção ou mesmo elogio do chefe, ou seja, ganhamos algo satisfatório. Ou nós podemos trabalhar arduamente porque nós queremos nos livrar de uma bronca do chefe, que é chato, que é tido como carrasco. Porque nós seremos severamente punidos ou haverá algum risco de demissão. Ou seja, estamos tentando nos livrar momentaneamente de algo insatisfatório. Assim, nós podemos entender o seguinte, podemos entender o porquê dos comportamentos procrastinatórios serem tão frequentes na vida de algumas pessoas. A procrastinação, em muitos momentos, ela parece funcionar apesar dos danos. Então, não é à toa que ela acaba se transformando num hábito ruim. Tente relembrar o seguinte, entre todas as vezes que você procrastinou, quando de fato você não conseguiu concluir a sua tarefa. Muitas vezes houve atrasos ou não se atingiu a qualidade que você gostaria, mas a verdade é que na maioria das vezes aquela tarefa ela foi tão protelada que ela acabou sendo cumprida. Então, quando nós procrastinamos, nos vemos com menos tempo e maior pressão para realizar uma tarefa conforme o prazo ele vai se aproximando. Então, nesse momento, nós ativamos um estado de alerta, liberamos mais adrenalina, aumentamos a nossa capacidade de atenção e, consequentemente, tendemos a ficar mais produtivos. E, por fim, frequentemente conseguimos realizar a tarefa, nos livramos de algo insatisfatório, que nesse caso é a pressão, e podemos sentir uma grande satisfação, especialmente quando recebemos uma boa avaliação, ganhando algo satisfatório, seja uma boa nota ou um elogio, por exemplo. Apesar de funcionar de forma imediata, não é adequado manter esse modo de enfrentamento dos problemas, porque em alguns casos, não conseguir finalizar o a fazer ou mesmo conseguir concluir, nós podemos apresentar um quadro de exaustão logo após a finalização da tarefa. Um outro motivo pelo qual a procrastinação parece funcionar é porque ela pode trazer um alívio momentâneo do seu estado de desconforto emocional. Ao sentirmos medo, ansiedade ou tristeza por ter que realizar uma tarefa específica, o adiamento da tarefa quase que imediatamente reduz todo esse sofrimento. O risco de lidar desse modo com as exigências do dia a dia é que podemos desenvolver o hábito de sempre nos livrarmos dos desconfortos emocionais, o que pode nos manter nesse ciclo, aumentando o comportamento procrastinatório. Pessoas que procrastinam, elas podem apresentar uma certa dificuldade relacionada ao controle dos impulsos. Dessa forma, elas costumam priorizar prazeres mais imediatos. Então, para atingir o resultado em longo prazo, é necessário, em muitos casos, abrir mão de prazeres ou enfrentar desconfortos momentâneos, para que se tenha uma satisfação maior no futuro. Então, em geral, há uma preferência em se engajar em atividades que envolvam recompensas mais imediatas em relação às atividades geralmente enfadonhas, que somente apresentarão uma recompensa quando a gente pensa em médio, longo prazo. Agora eu vou te fornecer informações valiosas para te ajudar a lidar com a procrastinação. Até aqui eu te mostrei como, de fato, a procrastinação funciona e o que está por trás dela. Isso já é um grande passo, porque, afinal de contas, para combater o inimigo, nós precisamos conhecê-lo ao máximo. Então, durante o tratamento psicoterápico pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental, você aprenderá estratégias que te ajudarão no manejo do comportamento procrastinatório. E a primeira maneira de lidar com a procrastinação é pelo autoconhecimento e psicoeducação. Entender a sua história de vida e o porquê de agir da maneira como você age é essencial
para estabelecer como você irá mais facilmente enfrentar esse seu problema. Há pessoas que são mais receosas que o normal, elas ruminam preocupações improdutivas, outras se cobram em excesso, outras são muito perfeccionistas, outras podem ser tímidas e temer uma avaliação, outras podem ser desorganizadas ou podem ter dificuldade para controlar os próprios impulsos e se entregar aos prazeres imediatos. Como vimos, há muitos motivos que podem levar uma pessoa a procrastinar. A segunda maneira de lidar com a procrastinação é identificando e questionando os pensamentos sabotadores. Lembre-se de que os seus pensamentos, eles possuem um papel fundamental em sua resposta emocional e comportamental. Você deve ativamente identificar, questionar e até mesmo mudar, caso sejam pensamentos distorcidos. Pensamentos distorcidos são pensamentos não realistas, pouco úteis e não pragmáticos, tá? Então, com uma psicoterapia voltada para o tratamento da procrastinação, você aprenderá a reestruturar esses pensamentos disfuncionais, respondendo de uma maneira mais adaptativa quando confrontado ou confrontada com essas situações. A terceira maneira de lidar com a procrastinação é pela ativação comportamental. Muitas pessoas elas tendem a esperar surgir uma certa vontade para então dar início a algum comportamento. Mas a verdade é que nós nos motivamos à medida que nós agimos. Quantas vezes você procrastinou por achar uma tarefa difícil e sem graça, mas depois que você começou a fazer, percebeu que na realidade não era aquele bicho de 7 cabeças e até dava algum prazer enquanto você fazia essa tarefa? Com a psicoterapia voltada para o tratamento da procrastinação, você também irá aprender como se engajar nessas tarefas e por onde começar essas tarefas. A quarta maneira de lidar com a procrastinação é regulando as suas emoções. Como nós vimos, a falta de habilidade em lidar com as próprias emoções é um dos principais fatores que envolvem a procrastinação. Ao contrário de tentar evitar a sua emoção, seja pela esquiva emocional ou pela alienação ou compulsão, nós temos que aprender com as nossas emoções. Nós precisamos entendê-las, nós precisamos aceitá-las. Então, não é uma tarefa fácil, mas a sua psicóloga ela poderá te ajudar a desenvolver essas habilidades. Lembrando que o enfrentamento das situações que geram sentimento de desconforto, eles acontecem de uma forma programada e gradual. E agora você pode estar se perguntando, Katy, será que eu vou conseguir? É fundamental que você saiba que, mesmo sendo um problema muito frequente, ainda há pouco entendimento acerca da procrastinação. Muitas vezes ela é vista de uma forma trivial, com maus olhos até, né? E não é raro que as pessoas que tendem a procrastinar elas sejam recorrentemente chamadas de preguiçosas, desinteressadas ou irresponsáveis. Mas, na verdade, esses rótulos eles só aumentam ainda mais a pressão por resultados. Porque, como nós vimos anteriormente, muitos comportamentos procrastinatórios estão associados a pensamentos negativos sobre si e sobre os outros. Nós também vimos que, mesmo que possa parecer difícil lidar com procrastinação, há alternativas viáveis para se enfrentar e vencer o problema. Muitos indivíduos eles conseguem superar os seus obstáculos, como eu te falei. É preciso nadar contra a maré. Não procrastine a busca por ajuda. A busca por mais informações, a busca por um tratamento. Você pode estar achando que será difícil parar de procrastinar, mas pense rapidamente em todas as dificuldades que você conseguiu superar ao longo da sua vida, apesar da sua recorrente procrastinação. Todos os projetos que você conseguiu conduzir apesar das dificuldades, como início, meio e fim. Além do mais, se você procurou estar assistindo um vídeo sobre procrastinação, é porque você está engajado, de certa forma, na mudança. Lembre-se também de que a procrastinação ela é um hábito, e qualquer hábito pode ser mudado. Não será uma tarefa fácil, pois haverá desconforto. Um hábito que nos acompanha ao longo de uma vida não se muda de um dia para o outro, mas você pode procurar procrastinar menos hoje do que ontem e fazer isso a cada dia. E assim você colherá, inevitavelmente, os frutos desse esforço. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, ou se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhando as suas experiências, as suas perguntas. Antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal para aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!